Está começando mais um Cine Café e o tema da mesa de hoje, o título da mesa de hoje é Maranhão Documenta, uma vocação do cinema maranhense. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui nossos dois debatedores, Rose Panet e Beto Matuque. Sejam muito bem-vindos. Agora eu preciso pôr o meu óculos para apresentar vocês e ler minha fichinha. Beto Matuque é realizador e professor de cinema. Implementou projetos de capacitação na área do audiovisual para o Senac São Paulo e para a Prefeitura de Aracaju. Organizou 2 fóruns internacionais de cinema para o Senac São Paulo em 2005 e 2006. Dirigiu mais de 60 documentários, dos quais destacam-se os longas-metragens Celso Antônio Brasileiro e A Tribo do Reggae. Diretor da série Arte Maranhão, composta por 39 documentários sobre artistas visuais do estado. Também dirigiu 6 videoclipes, dentre eles Quase Nada e Salão de Beleza, ambos de Zé Cabaleiro. Dirigiu ainda os curtas-metragens Impressões para Clara, Nunca Me Deixe Dormir Demais, Flores para os Mortos e A Ira. Rose Panet é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba. É especializada em estudos sobre a América Latina pelo Instituto de Altos Estudos da América Latina, em Paris. Mestre em Antropologia Social e Etnologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris e doutora em Antropologia e Políticas Públicas em cotutela entre a Escola Prática de Altos Estudos de Paris e a Universidade Federal do Maranhão. É professora e pesquisadora do curso de Arquitetura da Universidade Estadual do Maranhão e colaboradora da Escola de Cinema do IEMA. É diretora e roteirista de cinema, escreveu e dirigiu 16 filmes etnográficos. Manuel Bernardino, O Lenin da Mata, foi seu primeiro longa, lançado em 2017 e financiado pelo Fundo Setorial da Ancine. Também dirigiu 3 ficções de curta-metragem e escreveu o roteiro de 2 séries documentais para a TV. Então, estamos aqui com 2 representantes dessa, digamos, vertente tão potente do cinema, tão precursora do cinema maranhense, que é o documentário, né? E agora eu vou tirar o óculos. Agora eu tirei, embaçou tudo, eu vou ter que colocar de volta. Pra pescar minha colinha aqui. E vocês acham que o documentário é mesmo uma vocação do cinema maranhense? E se sim, ao que vocês acham que isso se deve? Quer começar? Quem responde? Pode começar. Se você Assim, quiser. eu tenho uma teoria, Mavi, sobre essa tendência, né? Que é a seguinte: a antropologia tem uma... Na verdade, é uma teoria da antropologia que eu transformo, né? Quanto mais pobre é a cultura material, mais rica é a cultura dos sentidos, assim, mais rica é a cultura, de maneira geral, entendeu? Mais rica é a ontologia de um povo, por exemplo. Isso tem sido constatado em alguns estudos antropológicos, assim. Aí eu acredito que eu comecei a fazer documentário com filmes etnográficos, né? E justamente numa comunidade muito pobre materialmente, que são os Canela-Ranco-Camecrá, mas extremamente rica culturalmente, extremamente rica em saberes, né? saberes, ontologia, entendeu? Em cosmologia. A cosmologia é extremamente rica, assim, eles têm uma definição diferente para o mundo, uma definição diferente para os astros, uma definição diferente para a composição do corpo, entendeu? Os fluidos corporais, a relação dos fluidos corporais e tudo. É claro que isso é dentro de um contexto ameríndio, né? Mas eu acho que o Maranhão, ele é extremamente rico, justamente, mesmo que a gente tenha uma certa, ainda, né, pobreza material, é um estado um dos mais pobres do Brasil, né? Mas tem uma cultura extremamente rica, uma cultura religiosa extremamente rica, como nenhum outro, assim. Se você for para um estado um pouco mais rico,
materialmente falando, né, você talvez veja uma cultura mais universal, entendeu? Enquanto que aqui não, a gente tem uma cultura extremamente daqui, extremamente... Particular, né? Exatamente, extremamente antropológica, extremamente rica, né, no que diz respeito a essas particularidades, assim, do que é o Maranhão. Essa mistura de indígenas, essa mistura de povos africanos diversos que chegaram aqui, e essa mistura com os portugueses, né, e alguns outros europeus. Então, isso dá uma riqueza, assim, cultural de encher os olhos de um documentarista, né? E assim, antes de tudo, a gente precisa considerar também que a origem do documentário é antropológica, né? O Flyer, que era um antropólogo, em 1922 ele faz aquele filme Nanuque do Norte. Então, assim, todos os meus professores, eles ou eram também cineastas e aproveitavam seus trabalhos de campo, né? A pesquisa de campo para fazer filmes etnográficos, porque o cinema na antropologia ele é usado como uma ferramenta. A câmera, o audiovisual de maneira geral, a câmera fotográfica, a câmera de filmar é usada como instrumento. Então eu acredito que tenha uma relação, não sei se Beto vai concordar, deixar ele falar aí um pouquinho. Olha, na minha opinião é o seguinte, eu não acho que a palavra seja vocação. Acho que tudo é documentário, tudo. Isso aqui, a ficção é um documentário, você está trabalhando com os desejos de quem realiza e está registrando aquilo. Então, o documentário não se restringe não à questão só da não ficção, né? Tudo é documentário. A gente classificou isso em função de um mercado, né? Um mercado que... A partir do momento que o olhar do diretor interfere no documentário, ele já vira, de certa forma, uma ficção também, Exatamente. né? E eu acho assim que todo lugar tem potencial de matéria-prima. Então, o processo criativo é que vai determinar um pouco o olhar do diretor. Eu não acho que seja vocação, porque vocação parte do pressuposto que você tem uma formação, uma escola, uma continuidade. A gente vive hoje um boom, né? Um grande boom de produção de conteúdo. Então a gente às vezes coloca isso como um fenômeno, mas na verdade assim, esse boom é um boom que está acontecendo no mundo todo. Todo mundo tem uma arma na mão que é poder, que seja com seu smartphone, que seja com pequenas câmeras. Então todo mundo tem esse poder hoje de registro. Então... E antigamente, né, eram equipamentos enormes, sim, caros. E não só isso. Se revelava o filme, exatamente. né? Havia uma tecnologia que era muito cara e muito difícil, o acesso era para poucos. Você tinha que ter uma formação muito específica para isso. Hoje, essa arma na mão, né, que eu digo a arma do olhar, de poder captar o movimento, o tempo, tornou isso muito volátil, né? Então você tem conteúdos de tudo quanto é jeito, você tem produção de informação o tempo todo, chega a ser até... Então acaba a gente não tendo mais esse parâmetro, dizer que o Maranhão... Porque assim, se você pegar historicamente o Maranhão teve o grande boom do... A gente não tem uma tradição cinematográfica. A gente viveu um hiato durante muito tempo, né? Assim, a gente vive esse hiato, na verdade. Eu acho que não, na verdade não é que a gente viveu. A gente talvez esteja vivendo esse boom de muita gente produzindo, mas assim, você tem o Super 8, que foi muito forte na década de 70 aqui, avança até a década de 80 e aí morre. E se você observar nesse movimento, poucos continuaram, porque era uma coisa da novidade tecnológica. Aí eu vou discordar um pouco da questão antropológica porque o registro, ele não começa necessariamente por uma necessidade de uma visão social. Ele começa, na verdade, uma necessidade tecnológica, ligada diretamente à tecnologia, ou seja, quem eram essas pessoas, né? O Pasteur, era o... Vamos ver quem mais aqui, a Kodak, começa a ser os irmãos Lumière, começam a trabalhar o quê?
qual é a disputa ali naquela época? Estava se discutindo equipamento, tecnologia. Não tinha uma discussão. Então se registrava o que era possível naquele momento. A saída das pessoas da fábrica, toda essa... E você não tinha essa preocupação. É claro que essa estruturação ela vai acontecer nessa necessidade de se registrar. E aí você vai mais adiante, você vai ver que esse registro ele começa desde do momento em que você tem o homem na caverna, que começa a observar... A pintura rupestre, A pintura rupestre é uma base para você entender um pouco. Depois a necessidade da fotografia, do registro, e depois o cinema, né? Que torna um suporte possível, né? Que começa como uma invenção científica, né? Exatamente, ele começa com essa necessidade, porque assim, isso tudo vem de uma coisa que está ligado ao circo, ao parque de diversão, né? O cinema está muito ligado a isso no começo da história. Depois ele começa a achar sua linguagem, né? Quando você vê a estruturação de planos, a possibilidade do deslocamento das câmeras, que até então era quase que impossível. Então você começa a criar uma gramática. Os teóricos, né? As teorias, por exemplo, a câmera-olho de Vertov. O cine-olho, que é na verdade um manifesto. A dialética dos planos de Eisenstein, aí vem... É porque essa época ela é muito mágica. A década de 20 é uma época que começa a se consolidar as teorias cinematográficas todas, né? Você tem os Estados Unidos, a força independentemente se você acha que ele era fascista, mas o Griffith ele é importantíssimo no sentido de começar a estruturar o plano. O plano surge ali, né? Quando ele começa a criar nomenclatura, e isso é interessante. E isso, na verdade, assim, tudo era muito empírico, né? Você começa a criar uma gramática própria do cinema que fugia da literatura, fugia das outras artes. Tanto que depois o cinema agrega quase todas as artes, né? Com dramaturgia, o roteiro, a própria questão do roteiro. É a sétima arte. Mas assim, o documentário, ele é, na verdade, assim, a mãe do cinema. Eu acho que ele é, na verdade, quem faz o desejo se realizar dentro do cinema. Então, para que isso aconteça, a gente precisa ter uma escola de formação dentro Por isso que eu acho que não é uma vocação ainda, pode ser que se torne. A matéria-prima, ela existe em qualquer lugar, sabe? Tipo, você faz de um buraco, você faz um filme, você faz de uma moeda que você encontra no chão, você faz um filme. Então a gente sabe que necessariamente... Agora, é claro, São Luís, como é o Maranhão, né? Como é um estado muito... ainda virgem, né, no sentido de muita coisa, as coisas ainda estão acontecendo aqui. Eu digo que a gente tem um retardo de 50 anos na história, assim, tudo só vai chegar daqui a 50 anos aqui. Então a gente tem muito problema ainda, assim, tipo, eu tenho muito medo quando a gente fala sobre essa coisa desse boom do cinema. Mas boom de quê? Afinal de contas, o que está acontecendo? A gente construiu uma indústria mesmo? É um boom, né, na quantidade de realizadores, na continuidade de um processo que eles continuam fazendo filmes, mas não é um boom de mercado, porque muita gente aqui faz guerrilha, né, que a gente chama de guerrilha os filmes que as pessoas fazem sem orçamento, né, a maioria, essa coisa de... poucas pessoas sobrevivem de cinema. Não é nem sobrevivem, né, conseguem viver, pagar suas contas, ser cidadão. No Brasil, de maneira geral, eu acho que aqui é mais agravado, né? Até em termos de, assim, no panorama nordestino, né? Concordo com o Beto, o Maranhão está ainda um pouco, né, atrasado. Talvez uma das explicações seja a ausência de uma escola de cinema. A gente tem o terceiro mais antigo festival de cinema, era o quarto, passou a ser o terceiro, eu soube recentemente, porque a Bahia não realizou, né, o último. Então, assim, é triste, mas o Maranhão sobe para o terceiro mais antigo festival de cinema. E ele é um festival da universidade e não tem um curso de cinema, mas não tem né? ainda um curso de cinema. E a Escola Estadual de Cinema tinha um desenho de formação técnica mais amplo, aí com, enfim...
né? Agora eles estão com ações muito mais pontuais, né? Eu sinto que muita gente, muito desses jovens talentosos que, através do Maranhão na Tela, eu consigo ter uma visão muito, e que é legal que, como ela é todo ano, a gente vê um pouco, né, como quem está produzindo, consegue enxergar um pouco, digamos, de fora esse ciclo de produção, né? E o início da escola de cinema, que tinha esse curso técnico de formação mais completa, alimentou o mercado de muita gente talentosa, assim, que tanto está trabalhando com projetos autorais, da forma que dá para fazer, né? Não a ideal, mas muita gente que entrou no mercado também, né? Que tá aí na publicidade, que tá trabalhando com as produtoras. E isso imagina você tendo uma graduação, você tendo, né, o potencial que seria você ter uma graduação em cinema na Universidade Federal, né? Ou na estadual, porque você já tem um técnico em cinema estadual. A gente sempre que eu tenho oportunidade da gente ter conversas em âmbito de contextos de capacitação ou para a própria escola de cinema, né, do IEMA, a gente sempre fala disso, né, de que... Sim, dessa lacuna, né? Que eu acho que se deve muito a isso mesmo, que a gente, digamos que não é um boom com uma base, né, sólida. Essa coisa da vontade de fazer do jeito que dá, né? Exatamente, mas isso é muito... Parece que a história ela se repete, né? Porque isso eu vi na década de 80, né? Foi esse mesmo do Super 8. Eu mesmo fui um cara aqui. E pela falta de formação eu fui me embora, saí daqui. Eu não tinha como ficar aqui. Eu fui estudar cinema fora também. Então, assim, a questão toda passa porque, assim, esse boom, se ele não é estruturante, que acho que essa aqui é uma discussão... mais complexa, né? Que tem que ser pertinente, a gente tem que Sim. batalhar por essa discussão, porque assim, mesmo quando você fala da escola, a própria escola ela já começa toda torta, né? Ela começa sem um pensamento e sem um entendimento... Sem um projeto de implementação de médio e longo prazo, né? do que é o cinema e do que representa isso dentro, assim, da realidade do Maranhão. Porque não adianta você construir uma escola. Escola não pode ser a partir de uma pessoa. Começa por aí. A escola ela tem que ser a partir de uma discussão, de um fórum, de um colóquio que você consiga estruturar um pensamento tanto na questão pedagógica e na questão mesmo de realidade de cada local. A gente sabe que, por exemplo, você vai em Fortaleza, você tem uma boa escola. Uma escola que funciona, que tem continuidade, que tem nível, que está te dando realmente uma preparação para você enfrentar o mercado, não só o mercado do Maranhão. Porque uma coisa é o mercado do Maranhão e essa coisa da improvisação. Eu acho válido, eu acho que daí começam a surgir talentos, com certeza. Mas a gente sabe que a maioria não vai adiante, porque não tem formação, vai ficar sempre nesse vício de um mercado, de certa maneira, empobrecido. Tanto que acontece de vir uma produção de fora. O que vai acontecer? Vai se chamar como é que se diz? A equipe principal vai ser de fora, tá entendendo? Dificilmente vão ser as pessoas daqui. Só quando é produção daqui, local. Por quê? Porque a gente não está preparado. Acho que falta formação. A gente estava falando, a gente teve uma conversa na mesa sobre direção de filme de ficção por mulher, né? Que a gente tem uma boa equipe. Digamos, dream team que dá pra gente realizar um longa com uma boa equipe. Só que se tem dois filmes acontecendo, o outro tem que esperar o outro. Isso não é mercado, né? Isso as pessoas que tiveram um pouco mais de oportunidade dentro. Que foram estudar fora e voltaram, ou que são muito talentosas e, então, enfim. Assim, isso não é um parâmetro, tá entendendo? Porque assim, se a gente pegar o que vai alimentar o mercado aqui? Vai alimentar a publicidade, vai alimentar a televisão. A gente sabe que são problemáticas também. Tem várias deficiências. Basta ligar a televisão para ver, né? O nível das coisas são muito ruins. A gente tem que admitir isso, que a gente ainda está engatinhando, eu acho. Na TV aberta, né? A gente teve a experiência, há um mês atrás, de filmar uma série, né? Eu tô falando da TV aberta. E assim, foi uma oportunidade única da gente se esforçar, assim, de fazer tudo com o objetivo
de ter uma linguagem, de ter um produto de referência nacional, né? Sim, fazer um filme não para o Maranhão, fazer um filme pro né, e a gente fez uma mundo. série, né? Uma série chamada As Mina Pira, uma série de debates. Aí eu vi alguma coisa sobre. E o maior cuidado, assim, o maior era de fazer, sabe, não foi feito, não é do eixo Rio-São Paulo, e a gente... Mas eu não acho nem que seja assim, nem que eu queira que seja Rio-São Paulo, porque eu acho que não é nossos parâmetros, eu acho que é só bastar ir aqui em Recife, você vai ver uma Pernambuco produção... é quase Rio-São Paulo, né? Justamente. Mas São Paulo, Pernambuco já devia entrar no eixão, eles já viraram... Eu, quanto a isso... Mas o Ceará mesmo. Bom, eu não sei se... Eu discordo um pouquinho. Eu acho que aquela frase, se você canta a sua terra, você canta o mundo. Eu acho que isso é super importante, você pegar particularidades do seu local, entendeu? E explorar essas particularidades. Sim. Já que a gente tá falando de cinema, né? No cinema documental, no cinema de ficção, né? Acho que usar isso para... Eu acho que isso é o que é importante, assim. Eu, como tenho uma formação na antropologia, né? Eu percebo muito isso, assim. Eu não vou falar de maneira geral. É impossível que eu fale, que eu escreva uma tese de doutorado. É impossível na antropologia, sabe? Falando do mundo, falando sei lá, de algum aspecto universal. O que existe de mais interessante e o que vai ter mais foco é se você enfatizar, se você colocar foco numa característica local. E eu acho que isso vale para o nosso cinema, isso vale explorar a nossa cultura nessas, sabe, seja em ficção, seja em documentário, né, que Beto falou muito bem no início, e que é um cinema como outro qualquer, um filme como outro qualquer, né? Não se faz documentário apenas com a dimensão do real. Sim. A gente tem por exemplo, o Manuel Bernardino, a gente tinha mais de 20 horas filmadas, eu tive que tirar inicialmente 56 para a TV e depois 1h e pouco para o cinema. De mais de 20 horas de gravação. Então, assim, se Beto fosse fazer esse filme, seria Era diferente. outro filme com o mesmo material. Fosse fazer esse filme com esse material filmado, seria outro filme. Eu fiz um outro filme. Então, de fato, assim, não existe aquela ideia romântica de iniciar o cinema olho, o cinema verité, verdade, né, do Jean Rouch. Claro que foi um movimento para começar a entender o que era aquilo, né? Mas hoje a gente sabe que não existe essa possibilidade de você fazer documentário apenas com a dimensão do real. Então, daí aquela ideia de muitos teóricos de dizer que um documentário é uma ficção como outra qualquer. Exatamente. Você coloca uma música para dar uma emoção. Né? Você faz um recorte, você monta, você dirige. A vida não é assim. Exatamente, você conta um lado da história que você quer contar, né? Então... O Murilo Salles, né, que a gente chegou a homenagear em uma das edições do Maranhão na Tela, o processo dele, ele não vai, ele não filma, o processo dele se dá todo na montagem, o autoral dele, todo o processo criativo dele, todo na montagem. Eu amo. A equipe que vai é como se... Fica ali como se fosse um reality, né? Só captando o máximo, enfim, sempre tem alguma interferência, né? Depois ele assiste tudo e monta. E ele passa anos manipulando aquele material, sim. né? E a genialidade do documentário dele vem daí e ele nem vai, né? Ele nem tá presente, ele nem conhece, ele conhece o personagem depois, assim. Sim. Eu não sou genial, mas o meu processo é muito parecido. Né? Não, é muito parecido, até porque assim, a minha formação é montagem, né? Foi isso que em primeiro momento foi minha grande paixão. Não é nem paixão, meu porque ofício, a ilha tem uma... Eu gosto desse processo solitário. Pra mim é como se tivesse o momento de escrever. Eu até vou corrigir na minha ficha, porque tá aí como se eu tivesse dirigido as ficções, Impressões, Flores. Eu não dirigi Você esse montou? Filme. Não, eu produzi, porque havia uma necessidade quando eu comecei a trabalhar com cinema, que eu via que o grande gargalo estava na produção, principalmente a produção executiva. Então eu resolvi
embrenhar, e nada melhor do que ficção, né? Que exigia muito mais estrutura, a coisa da logística, né? Do próprio... E foi uma experiência ótima, mas que me dá pavor quando eu vejo set com 50, 60, 70, 80 pessoas, eu fico apavorado. Então, por isso, o documentário, para mim, é uma coisa Sim. que está ligado muito à questão intimista, do olhar do observador, do flané, daquele cara que tá fazendo pontos de ligação, né? Tentando achar algum tipo de dispositivo para o filme funcionar. Então, isso para mim é muito mais interessante hoje. Assim, apesar de eu achar um desafio, às vezes eu tenho vontade de inserir essa coisa da dramaturgia, porque eu acho que o documentário hoje em dia a gente entende muito, a gente tem muito pouca referência de documentários, né? Você tem N possibilidades, né, de estruturar, desde um documentário poético, quando você pega Como Pelequian, como você Os documentários pega... do Marcelo Gomes, pois é, o eu Marcelo adoro, Gomes, porque ele tem uma... é interessante esse processo, porque aí também é um processo de arquivo, de materiais de arquivo. Também é. Como Que os filmes da também Petra é- Costa, o Homem, a Gaivota aqui, né? Tem um Agora pedaço mesmo a Carla Camurati está lançando né? 8 presidentes e um juramento. Ela lança agora sobre também toda essa... Porque vai instigando, né? Aí existe duas coisas que são fronteiras muito perigosas, que são a coisa do jornalismo com o documentário, que as pessoas às vezes entram nessa confusão muito grande, sim. né? E Porque fazem é uma reportagem, fronteira né? muito próxima. É, Mas uma atende uma necessidade direta, que é a persuasão, de ter a resposta. O documentário não é uma coisa para se ter respostas. Ele pode gerar respostas, mas ele não é para você ter a resposta. É uma obra de arte, como outra Aí qualquer, você vai sempre construindo fala isso. Então o processo ele é um pouco mais... é a resposta que o próprio documentarista está tentando buscar, né? Exatamente. E que se ele não É parar a de sua montar, história. nunca Não, chega. nunca chega. Mais essa coisinha, mais essa Você não pincelada. para mas nunca. Tem que botar um ponto final. Porque é como se fosse, sabe, tipo, uma história que precisa ser contada ali. Tem que ser contada e a gente tem Chega que... uma hora que eu acabo o dinheiro, eu acabo... E Tem é um muito momento essa que nem- história do diretor, né? As virtualidades do diretor, assim, esse exemplo que eu dei, eu tinha mais de 20 horas, né? Se eu for entregar para Mavi vai montar um filme, Beto vai montar outro e eu montei o Sim, meu. com né? certeza. Tem muitas virtualidades de quem dirige. Porque é o desejo também está ligado ao desejo do processo, né? O Isso, processo, é. assim, às vezes é o desejo, como você olha a sua É um pouco aquela experiência. história, todo documentário são 3 filmes. Tem o filme na cabeça do diretor, tem o filme que existe na realidade, como ele fica, e o filme que como ele é compreendido pelos espectadores, né? Às vezes você faz um filme e aí as pessoas entendem de maneira diferente e vêm te perguntar, não, mas, bom... E às vezes arte, te né? traz É uma obra de coisa arte. que tá lá e você não Exatamente, viu, Exatamente. né? Bom, eu gosto muito de fazer os filmes e depois fazer debate. Tem muito isso aí, das pessoas te darem um feedback e você, rapaz, eu não tinha visto isso. E é que verdade, fantástico. assim, Total, tem né? muita Como qualquer- lógica. Pra gente ver que que é é um uma olhar obra de de cada- arte, não é me desculpa, João Rush, mas assim, não é um cinema verdade, ali tá a verdade, assim, não é a tua verdade, né? É que Você- foi necessário, né? Ele construir esse olhar para poder se destruir depois desse olhar. O Jean Rush mesmo, quando fala de cinema verdade, eu acho que tem uma coisa que que aí que eu acho que é o problema da vocação, né? Que você precisa construir um pensamento sobre o cinema, porque senão a gente se confunde muito. Às vezes eu até estava discutindo. Aí mete videoclipe, mete não sei mais o que, tudo dentro do mesmo balaio. Não estou desmerecendo nenhuma das linguagens, porque eu também fui, lá no começo, quando não se tinha acesso, eu fiz muito videoarte, que foi uma coisa que eu curti muito. Eu era fã de Zbigniew, de Nanjuni Park, esses caras, Bill Viola, eram meus ídolos. Assim, então, assim, havia um fascínio por isso, que tem a ver com a performance, né? Que hoje está bastante em voga dentro do próprio cinema. Então, eu até me perdi um pouco aqui. Mas você falando porque eu acho que o que é muito importante é esse desejo cada vez maior do fazer que a gente tem, porque estruturalmente a gente tem problemas, né, com relação à capacitação, Sim, sim. a incentivos
né, É um estruturados de movimento diversas Mas eu formas. acho O que- Pernambuco tem Gabriel Ceará tem uma política cultural estruturada. Exatamente. Pernambuco tem Aí para o você audiovisual. Aí a gente, né, não tem esse pensamento estruturado, essa política estruturada, e tem muita gente com vontade de fazer, Sim, né? sempre teve, né? Sempre teve. E agora, como a gente tem meios mais acessíveis, né? Então existe essa possibilidade de se produzir numa quantidade maior e que a gente está tendo esse boom. né? Porque os acessos são maiores, os espaços de exibição são mais democráticos. Se você não faz, você pode fazer filme só com o YouTube. E quem não tem um mercado. como Com o seu estudar celular, fora, né? quem não Hoje tem o como celular sair, grava Você pensa o 4K. seguinte, o que é um influenciador desse? Nada mais é do que um autorregistro dele o tempo Sim, todo. sim. Ele vai pro banheiro, ele se filma. É um e todo mundo quer ver E isso, todo mundo né? quer ver isso. Na É o verdade, Mets da vida, É. né? Que saía com a sua câmera e Exatamente. filmava o seu percurso em Nova York. Exatamente. Escrevia Então, assim, sobre, publicava. essas coisas todas assim, mudaram. As pessoas vão para um show, elas não vão mais assistir o show, elas vão registrar o show. Basta você ver isso. Então esse desejo, ele existe. Só que entre o desejo e um pensamento cinematográfico, eu estou falando de cinema. Pode ser que eu não siga adiante para as outras linguagens. Mas assim, ele tem um processo de formação que é muito importante, que eu bato na tecla, porque a gente acaba ficando muito no oba-oba aqui no Maranhão, essa coisa de polo de cinema que para mim não existe, tá entendendo? É um delírio. Mas é um sonho que a gente tem, exatamente, né? mas é sonho uma é vontade. que nem ideia. Porque existe um potencial, isso eu Eu tenho, acho, com existe todo um lugar. potencial enorme. Todo país que investiu em cinema se deu muito bem. A gente tem problema Infelizmente, estrutural. exatamente. É. E da maneira como está se investindo, desde da questão... Quem não conseguiu sair para estudar, né, com várias... Por exemplo, a gente estava falando isso na mesa de curta-metragem, que tanto o Breno Nina quanto o Lucas moraram fora para estudar e voltaram. Né? Isso se reflete muito na obra deles, né? Sim. Sim. E quem não teve essa oportunidade... É porque é uma cadeia muito grande, né? É. Assim, tipo, aí eu vejo que todo mundo quer ser diretor, né? Que é um problema. Por quê? Porque não existe o fascínio do mercado. Assim, você não tem volume de mercado. Então as pessoas acabam fazendo um pouco de tudo dentro de um set de filmagem. Isso é muito comum, né? Então assim, não tem um mercado, você vai, eu tenho isso aqui, vamos fazer. Ele faz isso, faz... E atua também, ainda faz essa graça. É. Então assim... Se a gente não Celebra fizer a essa missa e discussão, porque a vai gente do está céu. falando de memória, né? Vamos falar do documentário. o que é o documentário... olha, né, usando a palavra vocação, tema. acho que essa é a palavra memória, é uma E essa vocação do memória, ela documentário. tem que ser discutida, porque assim, e ela passa pela formação. Se não se fizer assim, desde políticas públicas que assim, tipo, infelizmente a gente sai governo e entra governo, a gente vive esse marasmo da cultura. Eu acho que a Rose está certíssima quando fala desse potencial cultural que o Maranhão tem, que envolve desde religião, de comportamento, de tipos, né, de regiões, né? Você tem ali, você tem o Cerrado, você tem a parte costeira do Maranhão, você tem o semiárido. Então, assim, a gente tem um complexo de ecossistemas dentro do estado que torna ele muito fascinante, com certeza. Mas, assim, a falta de política pública faz com que a gente não entenda essa cultura. A gente fica numa superficialidade que é a coisa do eu adoro Bumba Meu Boi. Mas as pessoas não conhecem Bumba Meu Boi. Eles conhecem os bois que estão aqui, que vieram aqui. Por quê? Então o papel do documentário, às vezes, é esse, de cavar essa cultura que as pessoas não conhecem. A gente sabe que o que a gente vê aqui na cidade, na metrópole, é uma lâmina muito fina e rasa que não representa o que é essa diversidade do Maranhão. Então, assim, essa falta de formação, de memória, de construção de políticas públicas, acaba o quê? Criando um processo deficiente. Eu tenho medo
eu juro que eu tenho medo do nosso amanhã, da maneira que está se indo, sem muito... que é bom, a juventude é bom, você vê mas gente... é importante que se vá, né? Eu acho que se eles... Não, eu acho que o importante é que se vá com consistência. Mas porque se não senão... tem consistência aí, você não vai pra lugar... Exatamente, esse é que é o meu medo. Tô falando que se você espera consistência pra ir, você nunca Não, vai, não porque é. a gente... É preciso tentar recuperar essa resistência, dar ferramentas, né, instrumentos para que Não, se tenha. São questões, assim, Sim. muito complexas, Se muitos né? jovens não podem, como, né, a mesa anterior, tal, o Lucas, Eles saírem foram... para fazer... Ó, agora, por exemplo, Nós dois também que saímos, né, fomos beber fora, tal. Eu fiz faculdade de cinema Literalmente fora. beber fora. Não, se eu tivesse aqui, eu teria que trabalhar numa televisão ou numa coisa, seria pra mim... Se não tivesse saído, Eu né? ainda tive na minha trajetória a triste experiência de dirigir uma TV estatal em Sergipe, que foi uma triste experiência, porque aí você vê que é aí que não funciona mesmo, né? As coisas não funcionam. Então, assim, eu sou um cara que eu me isolei muito no sentido de que é o meu jeito mesmo. Eu gosto muito da introspecção dos meus processos criativos, mas eu me preocupo muito com a questão da formação, porque também foi uma coisa que uma expertise que eu consegui desenvolver na minha trajetória. Até porque você tem muito do teu... o teu trabalho com cinema, em grande parte, é de capacitação, né? É de formação, é de educação. Exatamente. Muito. Então isso é uma coisa que é muito cara pra você, né? né? Muito caro ver que a gente, assim... Porque, assim, a minha preocupação é geracional. Não é agora. Eu já estou no meio do caminho para lá. Eu concordo que há um boom, mas assim, se você não preparar esse cidadão, não estou nem falando de cineasta, para daqui a 10 anos, você vai ter um problema muito grande. As discussões, elas não passam mais só pelo cinema. O cinema, às vezes, eu acho um pouco arrogante, porque ele se acha muito acima de tudo, sabe, dentro da arte. E ele dialoga muito pouco com as outras áreas que são importantes, até mesmo com a questão da antropologia, com a questão da filosofia. Beto só joga polêmica aqui. A gente não saiu nem da primeira pergunta. E eles estão ali. Faz 40 minutos. Eu acho difícil, porque... Coisas que vêm a gente tem que... Né? Aí para pra pensar mais. É por isso que eu perguntei pra produtora o que eram as abordagens, porque assim, tipo... Qual o roteiro? Porque às vezes é uma discussão que pra mim ela é muito, como você falou, profunda, muito né? profunda, assim. Eu acho que a gente tá caminhando muito mal, na minha opinião. Tem muita gente boa, eu concordo, você tem muita gente interessante, mas a gente está caminhando muito mal porque a gente está tapando buraco, como todas as gestões fizeram durante muito tempo. A cultura do Maranhão é um tapa-buraco, é clientelismo, está ligado só a repasse de dinheiro para grupos, para outros grupos, e assim vai. Aí são editais mal estruturados porque não são democráticos, desculpa, eu não acho que são democráticos, e são problemas que está se tornando cada vez mais uma bola de neve. Então, assim, eu não vejo uma preocupação geracional, entendeu? De construir um pensamento que daqui a 10 anos, o cara lá do Anjo da Guarda, da cidade operária, possa participar desse boom, sabe? Dessa inclusão, né? Inclusão de produção de imagem, de conteúdo. Então, isso para mim é uma coisa problemática. Então, não vejo com muita perspectiva agora. Pode ser que amanhã se crie uma discussão para que isso realmente se pense daqui a 10, 20 anos. Então, aí você vai ter uma vocação. Aí eu vou te dizer, o cinema maranhense tem vocação para documentário, vocação para humor, né? Para animação, não sei. Isso aí. Então, essa diversidade ela é fundamental e depende da política pública. Muito o que o Van Sancarelli faz no projeto. Terminou? Tem que terminar. Vídeo nas aldeias. Sim, né? sim, que é interessante. Enquanto tu estava falando, ele dá as ferramentas das câmeras.
Ele é todo ao vivo. Não, que nada, tu vai editar, eu tenho certeza. Eu conheço, é provável. Então, Não, porque tá agora que começando, esquenta, ele aí dá tu as pega do meio pra lá. Aí do meio pra lá, tu pega. Ele dá as câmeras pros índios, ensina, dá uma formação, faz um anel, É um na método, oficina e pronto. Agora vocês contem a história Ó, de por vocês. exemplo, isso é uma coisa E interessante. sai filme, sai filmes fantásticos, né, do Vídeo nas Aldeias, assim. Você falando, né? A gente tava falando sobre o material do teu filme, né? 20 horas de material que... Né, imagina que interessante você dar o mesmo material bruto para pessoas diferentes. Sim, isso é uma... E montar um filme só com esse resultado, Quem né? teve essa experiência, né? Não, Já teve minhas essa aulas eram experiência isso. Eu no- pegava meus filmes e entregava para os alunos. O bruto. É o bruto, e cada Teu um bruto, fazia. tuas imagens. E cada um fazia o seu era e ótimo. dava coisas totalmente diferentes, Então, né? assim, você tem N possibilidades. Eu acho isso, assim, tipo, que... Sei lá. Mil coisas. Eu acho isso, sei lá, desse tudo. Eu acho isso Mil tudo. coisas. Eu tô muito desanimado, eu te juro. Assim, tipo, Mas com- você é desanimado. Eu conheço. Você Mas é pessimista. engraçado, eu sou desanimado, mas eu fiz quase 90 Desanimado filmes. não, tu não é desanimado, tu é pessimista. Eu você sou sempre pessimista. É, acho que a palavra... Mas é porque eu acho que a gente não tem crítica aqui no Maranhão. O grande problema do Maranhão é a falta de crítica. Então a gente não tem parâmetro. Quando um estado que não tem crítica, não tem parâmetro. Então, infelizmente... E quando você critica, existe o processo da retaliação. Da ofensa, Ou seja, né? é uma província, nós somos provincianos. Então, isso, enquanto a sim. gente não Acho quebrar esse eixo de uma sociedade escravocrata, provinciana, nós não temos democracia no audiovisual. Nós temos grupos que têm sua expertise, óbvio, que estudaram para isso, que vão sobrepor como é o mercado. O mercado é isso, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais do mercado. Esse mercado é um mercado interessante para o Brasil. A gente vê as políticas públicas do próprio governo federal e a gente vê que é um fracasso. Não é só desse governo, não. Anteriormente, a própria Ancine tem vários problemas, foram criados vários tipos de relações de valores, assim, tipo, as pessoas são pontuadas o tempo todo. Então, assim, vai excluindo muita gente. Porque a gente é calçado no mercado americano. A pressão toda está aí. Nosso mercado de produção, tanto que assim, o que salvou o cinema no Brasil hoje é o Netflix, os streams, né? Os streams aí, todos que estão salvando. E que o só cinema. atendem os enormes, né? As grandes, só quem, as grandes Às vezes não é o produtoras. cinema que você quer fazer, né? O cinema que você acredita. E tem muita gente Mas boa. resistiremos, Quantas gente. coisas que a gente não assiste, Mavi, que a gente não tem acesso? Com certeza. Quanta coisa. Eu fui jurada da mostra de longas do Cine Fantasy, da categoria de longa, né? E é do mundo inteiro. Gente, eu vi tanta coisa incrível. E era muito filme, né? Com Sim. prazo, assim. Aí eu ficava só assistindo filme. Tu participou? Foi do Fantasy? Participei, foi. Mas assim, com o filme, né? Concorrendo, né? Foi, E eu falava, ai, gente, eu quero só ficar fazendo curadoria, porque você assiste coisas É uma delícia. que você não tem acesso, né? E aí você cria um know-how, né, pra assistir filme e pra identificar se é bom, vou assistir até o final, esse você avança um pouquinho, Não, e assim, filme não avançou. russo, filme chinês, filme coreano, né? Olha que coisa interessante, assim, porque eu acho que eu só consegui fazer cinema porque lá atrás, uma pessoa que eu reverencio até hoje, com muito respeito, que é um cara que está sumido, não sei se tu conheceste, o Adalto. O Adalto era um paraense que Eu veio não pra cá. conheci. Esse cara foi uma das pessoas mais importantes pro cinema do Maranhão e ninguém fala sobre ele. Ó, eu nunca ouvi falar dele. Por quê? Porque ele que começou a construir a coisa da exibição dos filmes de arte aqui. Aí, aqui na Refesa, eu assisti Fassbinder, Stockhouse, esses caras todos. Herzog, porque ele tinha uma conexão naquela época, Sim. na década de 80, com o Instituto Goethe. em São Paulo. Bacana. Ele trouxe tudo que tinha de mais vanguarda para o Maranhão naquela época.
Ele era um pesquisador e é um cara. Ele tinha uma livraria chamada Museu Rosenbaum. E é um cara importante que ninguém fala dele. E eu sempre cito ele porque eu acho que ele foi fundamental para a formação de uma geração ali. Uma geração de arte. Isso, né? década de 80? Década de 80. 80, 90, começo de 90, final de 80 e 90. Então, assim, São Luís teve essas pulsões, né? Essas forças que levaram, que eu acho que é isso que você está sentindo, né? Que tem uma pulsação, que a turma está animada. Vamos ver o que dá, né? Daqui a 10 anos, se essa mesma turma não está... Resistiremos, evoluiremos. O negócio é manter o desejo, né? Manter essa vontade de fazer, porque eu acho que é isso que mantém a gente vivo, porque quem o cinema, ele desperta isso na gente, né? Diferente de várias outras... As áreas artísticas, elas são muito movidas pelo amor, né? Porque que são áreas fáceis, não são, né? Áreas onde faltam políticas, onde tem problemas de formação. Outras pessoas não entendem. Quem não é do meio não entende, né? Áreas que você não tem um mercado que faça com que aquele segmento, né, seja autossustentado por ele, né? Pela própria injeção de recurso nele mesmo. Mas a gente pulsa aquilo de uma tal forma que a gente precisa daquilo e a gente faz aquilo, seja como for, né? Nos assistir, né? Assim, essa semana eu dei uma palestra na UFMA, me chamaram para dar uma palestra na abertura do curso de extensão. E aí o assunto era os desafios de fazer cinema, os desafios de fazer audiovisual nesses tempos, né, de crise. Eu acho que eles estavam achando que eu ia abordar mais a crise pandêmica, mas eu abordei mais a crise política e econômica. Claro, falei também... Não deixa de ser pandêmica. Não deixa de ser pandêmica. Pois é, essa aí é eterna, né? Essa aí parece que... Não, aí eu coloquei também a questão da importância de nós nos assistirmos, né? Da gente assistir filme brasileiro. Estamos aqui no Maranhão, numa mesa, né, no Maranhão, tal, de assistirmos filmes maranhenses. Tem muito realizador maranhense que não conhece filmes de Beto, que não conhece nenhum dos meus filmes, que não assiste, sabe? E que também não assiste filme brasileiro. E aí você vai perguntar sobre filme brasileiro, e diz, não, eu não gosto de filme brasileiro. Então, ele incentiva os filmes, né, de super-heróis, quando ele diz, não, eu não gosto de filme brasileiro, porque na verdade ele não conhece filmes brasileiros. E aí... não tem acesso, né? Não tem uma formação de público voltada para isso, né? Acesso, às vezes, o pouco que se avançou, né? Porque é uma cadeia. Na cota de tela, acesso, assim. Exato. Você vai no cinema e você tem 7 salas, 6 estão ocupadas com o mesmo filme de super-heróis. E aqui tá passando um filme nacional, é um blockbuster nacional. Exatamente. Que não, né? Que é um filme que não, sabe, é um filme que poderia ser qualquer coisa, sei lá. E eu acho que essa coisa do cinema, dessa estruturação, é porque eu até me perdi, juro que me perdi. Eu tava com uma coisa engarrafada. Oh, desculpa. Gente, a gente tem que terminar a nossa mesa. Mas tem que terminar de alguma maneira, né? Tem que terminar de alguma maneira, mas é assim... É que nem um filme, né? Eu acho que essa fala, né, que eu fiz aqui de que a gente é movido por um amor, um desejo de fazer, mesmo que não da forma ideal, né, é o que faz com que o cinema maranhense exista, né? E que quem faz cinema de alguma forma, que quer que ele exista muito, né? Enfim, mesmo com toda a diversidade que a gente enfrenta. Eu fui uma vez convidado para dar aula sobre estilos de filme, né? Estilos de cinema. Né? Gêneros. Exatamente, a palavra é essa, gênero. E aí você percebe que gênero, por isso que eu acho que é muito perigoso a gente falar cinema maranhense. Cinema no Maranhão. No Maranhão, não é cinema maranhense, verdade. porque isso não... A gente cria uma bolha que não vai ajudar em nada. A gente tem que pensar que o cinema estamos fazendo cinema no Maranhão, não é cinema do Maranhão, cinema maranhense. Isso aí é gênero.
É que nem o Brasil virou, o cinema nacional, como tu acabou de falar, virou gênero. Não é mais drama, não é mais comédia. Cinema no Brasil. Cinema nacional. Isso aí é uma boa reflexão. Porque verdade. a gente tem que Vou tomar parar cuidado. de falar cinema maranhense, vou falar cinema do Maranhão. Porque o cinema, ele é universal. Ele tem que conversar com o mundo. Para isso que ele foi... Essa é a diferença do cinema para o teatro, que precisa do deslocamento. Você faz 20 mil cópias e se você tiver uma boa distribuidora, e você pode espalhar, pensou 20 mil cópias. e você distribui para o mundo. A diferença é que você não pode distribuir o teatro em 10, 20, 30, 40 grupos, porque não é impossível. Agora existe a possibilidade, mas a gente também não acessa, né? Saem os filmes nacionais, saem sempre com... É uma luta para você ter bastante cópias, né? Tirando os blockbusters nacionais. Mas, olha, a gente precisa fazer um colóquio, como você falou, né? Um encontro para discutir questões estruturais em mais profundidade. Tem que envolver a universidade, tem que envolver as televisões, todas a cadeia, porque tem que se absorver. Eu acho que a gente pode até lançar isso aqui agora, deixa a câmera vir para mim, que é eu acho que tem que ter um curso de graduação em cinema no Maranhão. Eu acho que essa é a primeira... Né? Sinceramente, eu já tenho essa discussão de graduação. A gente já vem mas um curso... Porque eu conheço as graduações todinhas, elas são problemáticas, porque elas fecham... Mas é um pontapé, eu acho. Eu acho que o pontapé, a gente está precisando de curso mais técnica, né? Que bons é o EMA. Cursos técnicos. Como você tem na Argentina, você vai o sindicato de cinema na Argentina é forte. Tem uma presença forte, tem cursos bons. Porque isso dá prazer. O cara, quando trabalha e entende do que está fazendo, ele tem uma outra visão sobre o ofício. Mas o curso universitário não significa que ele seja só Mas aí teórico. vai virar... Ele pode sim ter muito curso técnico, muita disciplina técnica. Eu não conheço nenhum, desculpa. A USP, para mim, eu acho terrível. Eu conheço o curso da USP, fica aquela coisa entre dois muros ali, uma coisa que ou é teoria ou é muita prática e ao mesmo tempo não é nada. Eu gostei muito da minha graduação. Na época só tinha, eu fiz Estácio, né? Na época só tinha Estácio e UF no Rio, só. Sim. E o curso da Estácio, tinha todos os professores da UF e eles gostavam muito mais de dar aula na Estácio porque o curso era a estrutura de uma grande produtora. Sim. Então todo período a gente fazia no mínimo 2 filmes. Então era aquela coisa daquela produtora pulsando o tempo todo. E com os mesmos professores da UF, eu tive excelentes professores. Uns nem tanto, é sempre assim. Sim, até na... sim. Faz parte. E eu tive uma formação que... Enfim, meu trabalho se o meu trabalho tem alguma consistência, né? É porque essa formação foi muito responsável por isso. Tanto, não só pelo conhecimento que eu adquiri, mas pela rede que eu criei durante a universidade, né? Mas enfim, a gente... Nós temos que acabar. Poxa, toda a mesa termina assim, sem vontade, né? De acabar. Porque a gente ainda não conversou nada. Pois é. Tá faltando exatamente conversar. Pois é. Só uma cosquinha, né? Só uma cosquinha. Mas fica aí anotado, porque nós teremos Cine Café, ele acontece todos os anos. E fica aí uma vontade de dar continuidade para pensar esse colóquio, para pensar políticas mais estruturantes e como que a gente pode, enfim, se mobilizar nesse sentido, que a gente fica matando nossos leões todo dia, né? Sim. E vai seguindo sem estrutura, mas fica aí essa deixa super importante da nossa mesa Maranhão Documenta. Que prazer estar aqui com vocês. Rose Panê, Beto Matuque. Eu agradeço. Temos muito assunto ainda, mas enfim. E também na exibição ao vivo da mesa vai ter chat, né? Vai ter a possibilidade da gente continuar conversando. Vamos avisar vocês, porque aí vocês podem entrar pelo YouTube, no celular. E quem sabe depois que exibe a mesa a gente ainda continua essa conversa tão necessária. Prazer enorme receber vocês. Igualmente. E esse foi mais um Cine Café Maranhão Documenta. E foi um prazer estar com vocês também.
Vamos brindar com a nosso café fake. Café transparente.